Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Morar em uma cidade às margens do Rio Negro, como é o caso da minha Manaus, que é cercada por comunidades ribeirinhas, onde as matas são seus quintais. Isso é conviver com o que os céticos chamam de lendas. Pois bem, o meu nome é Bruna, eu tenho 46 anos de idade, e além de ouvir os idosos da minha região contarem o que viram, eu também vi e ouvi bem de perto algumas dessas chamadas lendas, que de lenda não tem nada. Cobra Grande, Matinta Pereira, Mãe d'Água. Logo contarei mais pavores que vivi em minhas andanças pelos interiores do Amazonas, que são bem bonitos, mas também bem perigosos. No ano de 1990, eu, com os meus 14 anos de idade, estava entrando na adolescência e via o mundo como uma caixinha de surpresas. Tudo era empolgante, tudo era festa. O meu tio caçula, por parte de pai, era casado com uma moça que tinha grande parte de sua família morando nos interiores do Amazonas. Em uma das viagens que os familiares dela daqui de Manaus organizaram para visitar os demais parentes, esse meu tio me convidou para ir junto. Essa foi a primeira de muitas viagens que fiz a passeio. Porém, foi a que me fez pensar duas vezes antes de ir a uma festa à noite nessas localidades. A viagem era para o município de Manaquiri. As viagens para os interiores aqui em nossa região, em sua grande maioria, são em barcos. Então saímos de Manaus em um pequeno barco, às 5 horas da tarde. Só a nossa família praticamente lotou todo o barco. Éramos 9 adultos e 6 crianças, entre 3 e 9 anos de idade. Quando eu vi a noite caindo, tudo se tornou um breu ao meu redor, e ali bateu medo. Eu perguntei pela primeira vez se ainda demoraríamos a chegar ao local. O meu tio respondeu que chegaríamos por volta das 10 horas da noite e que lá estaria acontecendo uma festa de aniversário de uma das tias. Aí eu me empolguei. Eu fui logo procurar um minúsculo banheiro do barco para assim me trocar e vestir um vestido bem bonito, pois eu queria dançar muito e conhecer os rapazes de lá. Ao me ver toda arrumada e perfumada, a cozinheira do barco me perguntou bem séria: "Ei, menina, tá toda arrumada assim por quê?" Bom, então eu falei da festa e que eu queria dançar muito até o dia raiar. Ela então me olhou de cara feia e falou: "Menina, bem se vê que você não é daqui. Você não sabe o que acontece por essas beiras do rio durante a noite. Quando tem festa, ele aparece para fazer maldade com as moças." Eu, curiosa e já meio aborrecida, perguntei: "Ele quem? De quem a senhora está falando? É algum bandido?" Ela então me cortou dizendo: "Fique perto dos seus. Não dance com nenhum homem de chapéu e, principalmente, não saia da festa com ele." Eu, malcriada, retruquei e disse: "Hã? Ele quem, minha senhora? Quem é esse homem?" Ela respondeu: "Homem não, o filho do demo, o Boto. Ele vai para as beiradas do rio durante a noite, transformado em homem. Aparece nas festas, vira a cabeça das mulheres, leva a vítima para dentro d'água, engravida ou afoga." Pronto. Após ouvir aquilo da cozinheira, ali acabou com toda a minha alegria, e o medo me fez querer voltar para casa na mesma hora. Fui pedir para minha tia me levar de volta por causa do Boto,
Foi então que ela me disse que aquilo ali não era mentira, o que aquela cozinheira havia contado para mim, mas que ela ficaria perto de mim e que não deixaria nenhum homem estranho se aproximar de mim ou das minhas primas. Ela disse que nas festas de família nunca tinha aparecido, mas em outros locais ele tinha feito várias vítimas. Por volta das 10h30 da noite, vimos ao longe as luzes e ouvimos o som da festa, mas eu me tremia toda, olhava ao redor e só via escuridão. Qualquer barulho na água me apavorava. Aportamos no cais da propriedade da família e fomos abraçados por todos. Deixamos as nossas bagagens e fomos para a festa, que era no quintal da casa. Haviam vários casais dançando, alguns idosos, crianças, muita comida. Foi então que vieram me tirar para dançar, mas eu sempre recusava com medo do boto. A festa avançou pela madrugada adentro, e um dos meus primos me chamou para dançar, e com ele eu acabei indo. Eu estava me divertindo, mas de repente eu avistei uma mulher de mais ou menos uns 30 anos de idade, de cabelos longos, pretos e olhos verdes. Ela estava nos olhando com muita raiva. Eu perguntei para o meu primo se por acaso aquela moça era a namorada dele, e ele me disse que nem sabia quem era aquela mulher, mas ela passou a noite toda pedindo para dançar com ele e querendo levá-lo para nadar. Mesmo ele não conhecendo aquela mulher, que era bem mais velha do que ele, que na época ele tinha apenas seus 17 anos de idade, eu cheguei a pensar que deveria ser parente de alguém da localidade vizinha. E após a música parar, aquela mulher veio, puxou meu primo para dançar, e dessa vez ele foi. Eu estava muito cansada da viagem, pois já deveriam ser umas 3 horas da madrugada. Foi então que eu pedi para ir dormir, pois as crianças já tinham ido com outras pessoas. O meu tio foi me acompanhar, pois eu mal consegui dormir. Eu acordei por volta das 5 horas da manhã, com o choro das tias, gritos e falatório. Eu levantei rapidamente e, ao chegar na porta dos fundos da casa, eu vi os homens da família carregando meu primo. Ele estava sangrando pela boca, nariz e ouvidos. Os seus lábios estavam completamente arroxeados, e quando eu vi aquilo, eu comecei a gritar. Tamanho era o meu desespero, pois eu pensei que ele estivesse morto. Mas graças a Deus ele não estava. Embarcaram ele em uma lancha para levá-lo para Manaus, mas ele precisava de um hospital urgente. Quando eles levaram as tias, perguntaram o que tinha acontecido. Eu só ouvi quando um tio respondeu que deram falta do meu primo no fim da festa, pois ele sempre ajudava a guardar as cadeiras e mesas, e naquela noite ninguém sabia o paradeiro dele. Foi então que os meus tios pegaram as lanternas, pois ainda estava muito escuro. Era por volta das 4h45 da manhã, e foram para a beira do rio. Gritavam o nome dele. Outros foram mata dentro, por caminhos que também davam na beirada do rio. Em um desses caminhos, quase chegando na beira do rio, e debaixo de uma árvore imensa, acharam o meu primo sangrando, coberto por uma baba viscosa. Um dos meus tios jura que ouviu um barulho por detrás da árvore, e quando focou a lanterna, só o que viu foi a cauda de uma sucuri sumindo no meio do mato. Vendo que o meu primo ainda respirava, o levaram para casa. Eu, que já estava com medo, entrei em pânico. Eu me tremia e chorava pedindo para ir para casa. Diante de toda aquela situação, fizemos as malas e voltamos para Manaus. Uma semana após a nossa volta, eu fui visitar o meu tio para saber notícias do meu primo. E o que eu ouvi ali me tirou o sono por várias noites. O meu tio me contou que no dia anterior foi visitar o meu primo no hospital, pois ele ainda ficaria alguns dias internado. Ele estava com 3 costelas e um braço quebrado, e segundo o médico,
ele estava sofrendo de alucinações, falando de uma suposta mulher que havia virado cobra. O meu tio disse que o meu primo não era louco e que ele acreditava piamente no que o meu primo havia dito e que nesses dias aparecem de tudo. Ele falou isso calmamente. Eu perguntei se ele estava brincando e ele me respondeu: eu irei ser bem realista com você. O seu primo só escapou porque ela não teve tempo de quebrar todos os ossos para engoli-lo. Os nossos gritos fizeram com que ela se assustasse e assim deixasse a refeição para trás. A mulher de olhos verdes, que depois do acontecido soubemos que ninguém a conhecia e que nunca haviam visto. Ela era uma predadora muito mais perigosa do que o boto, do qual eu tive tanto medo. E para quem pensa que tudo que os mais velhos contam são histórias e lendas para botar medo nas crianças, eu lhes digo com toda certeza: fiquem atentos, pois eu acredito que há coisas boas e ruins nesse mundo, e que o mal se esconde sob diversas formas, seja em uma mulher bonita, ou em um homem sedutor, ou em uma criança ou idosa. Todo cuidado é pouco. Eu e a minha família até hoje vivemos com certo medo. Eu vivo na cidade de Manaus, mas os meus parentes do lado da minha tia ainda moram no interior do Manaquiri. Eles moram à margens do rio, que são habitações, são casas de madeiras que ficam ao longo da beira do rio, pois são locais bem afastados da cidade. Após o acontecido conforme eu relatei, eu passei vários anos sem visitar as nossas tias, pois eu tinha muito medo de ir para aquela localidade e assim acabar encontrando aquela mulher novamente.